Agosto de 2025, na fábrica de Tochigi, a 100 quilômetros ao norte de Tóquio, um grupo de trabalhadores se reúne em torno da linha de montagem, enquanto o último Nissan GT-R, com acabamento em um tom de roxo quase preto, avança em direção à saída. 18 anos antes, aquele mesmo modelo havia humilhado um Porsche 911 Turbo, muito mais caro, em Nürburgring. Era o descendente mais recente de uma linhagem que os entusiastas apelidaram de Godzilla, um carro que parecia impossível de matar e que por quase 2 décadas realmente o foi. O fim chegou de forma muito mais silenciosa, impulsionado por regulamentações estabelecidas em Bruxelas e Canberra e por uma crise que forçou a Nissan a repensar seu futuro a partir de uma sala de reuniões em Yokohama, enquanto a empresa lutava pela sobrevivência. Hoje, vamos traçar toda a trajetória do GT-R, desde o engenheiro que desafiou a Nissan para construí-lo até a noite em que ele deixou para trás supercarros europeus muito mais caros. Veremos como ele foi retirado de mercado, região por região, ao longo de 5 anos, sempre com a mesma justificativa oficial. E, finalmente, compartilharei a explicação que a Nissan nunca incluiu em um comunicado à imprensa. A verdadeira razão pela qual isso marcou o fim. Para entender por que o GT-R foi tão importante, precisamos voltar ao ano 2000. A Nissan estava em meio a uma reviravolta sob o plano de recuperação, liderado por Carlos Ghosn. Esse plano incluía uma missão direta para um engenheiro chamado Kazutoshi Mizuno: construir um carro esportivo com o nome GT-R que pudesse competir com o que a Alemanha tinha de melhor a oferecer. Mizuno recusou inicialmente, pois a ordem era construir o carro sobre a mesma plataforma antiga utilizada pelo Skyline. Ele sabia que aquela base jamais permitiria a criação de um veículo de classe mundial. Assim, em 2003, ele apresentou a Ghosn um protótipo construído sobre uma arquitetura totalmente nova, uma que ele havia desenvolvido por conta própria, sem autorização oficial. Ghosn aprovou a mudança na hora, e aquele impasse silencioso entre um engenheiro obstinado e seu chefe foi o primeiro passo rumo ao carro que chegaria às lojas 4 anos depois. Bem-vindo ao Autoledger. O nome GT-R já tinha peso mesmo antes de o R35 existir. Embora as gerações anteriores do Skyline GT-R nunca tenham sido vendidas oficialmente fora do Japão, milhões de pessoas em todo o mundo as conheciam bem, graças a um videogame de corrida que as transformou em objetos de desejo e a alguns filmes sobre o submundo automotivo que as exibiam nas ruas de Tóquio. Assim, quando a Nissan começou a testar os primeiros protótipos do novo GT-R em circuitos como Sendai Highland, uma legião de fãs já aguardava um carro que muitos deles sequer haviam tocado. Durante uma dessas sessões de teste, o próprio Ghosn assumiu o volante do protótipo e o colocou para competir contra um Porsche 911 Turbo, o rival que Mizuno havia definido como alvo desde o primeiro dia, e ao sair do veículo, parabenizou a equipe por construir exatamente o que ele havia imaginado. Para um executivo que raramente se aprofundava nos detalhes técnicos de um modelo específico, aquele gesto dizia muito sobre o significado que o carro teria para toda a marca. Em 24 de outubro de 2007, no Salão do Automóvel de Tóquio, Mizuno apresentou pessoalmente o carro e estabeleceu 3 condições para que ele fosse considerado um verdadeiro supercarro: uma relação peso-potência inferior a 4 kg por cavalo-vapor, uma velocidade máxima de 300 km por hora em estrada aberta e um tempo de volta em Nürburgring inferior a 8 minutos. Semanas depois, com a pista ainda molhada em 2 curvas, a equipe de testes registrou o tempo de 7 minutos e 38 segundos, superando carros que custavam o dobro do preço. O motor VR38DET, um V6 biturbo de 3,8 litros, não vinha de uma linha de montagem automatizada. Em vez disso, era montado manualmente em uma sala separada por uma equipe de apenas 9 técnicos especializados, conhecidos como Takumi. Cada unidade exigia quase 6 horas de trabalho, fazendo com que o motor parecesse mais uma obra-prima artesanal do que um componente industrial produzido em massa. Quando o carro começou a ser vendido em 2008, custava menos de $70 mil e, um ano depois, a revista britânica Evo o elegeu carro do ano, à frente de modelos como Lamborghini Gallardo, Porsche GT2 e Renault Megane R26R. Para quem acompanhava o mundo dos carros esportivos, o resultado parecia desafiar a lógica. Um carro de preço intermediário superando verdadeiros supercarros em seu próprio terreno. Foi um feito tão monumental que pouca gente na época
parou para pensar no que aconteceria quando aquele ritmo de evolução precisasse ser mantido ano após ano. No entanto, enquanto o mundo aplaudia, o projeto não avançava como deveria dentro da Nissan. A versão mais extrema, o GT-R Nismo, só chegou em 2014, 6 anos após o lançamento inicial. Um intervalo excepcionalmente longo para qualquer carro esportivo que aspirasse ao topo da categoria. Um ano antes, em 2013, Mizuno deixou a empresa. A explicação oficial citava problemas de saúde, embora circulasse uma versão diferente entre engenheiros e jornalistas do setor. Uma divergência interna sobre se o futuro do GT-R deveria ser híbrido ou elétrico, algo que a Nissan não confirmou nem negou totalmente. Sem seu engenheiro-chefe e sem um roteiro claro para a próxima geração, o carro, que fora concebido para passar por atualizações constantes, começou a estagnar, permanecendo preso à mesma plataforma de 2007. Ao longo dos anos seguintes, a Nissan manteve o GT-R vivo por meio de atualizações graduais. Em 2016, o carro passou pela mudança mais significativa de toda a sua trajetória de produção, uma reformulação das seções dianteira e traseira que melhorou a refrigeração e elevou a potência para 570 cavalos, sendo comercializada como uma revolução na linha do modelo. No entanto, em sua essência, continuava sendo o mesmo carro de 2007. Essa característica, que em 2010 parecia uma virtude, refletindo a dedicação de um engenheiro em aperfeiçoar uma obra-prima ano após ano, em vez de descartá-la e começar do zero, tornou-se um problema à medida que as regulamentações globais se tornavam mais rigorosas. A Austrália foi o primeiro mercado a encerrar a oferta do modelo. As vendas do GT-R cessaram em 31 de outubro de 2021, pois o veículo não atendia às novas normas de impacto lateral que entraram em vigor naquele ano. Esse revés foi particularmente significativo, dado que o carro nunca havia registrado grandes volumes de vendas na região. Apenas 1.000 unidades foram vendidas ao longo de 12 anos, um número tão modesto que tornava quase impossível justificar o custo de uma nova homologação. 5 meses depois, a Europa seguiu o mesmo caminho, quando a Nissan divulgou um breve comunicado à imprensa automotiva anunciando que a produção para o continente terminaria em março de 2022, uma vez que o carro não conseguia mais cumprir as normas de ruído em trânsito, Pass-by Noise. Esse curto comunicado marcou o fim de uma história de 13 anos e pouco mais de 11.000 unidades vendidas, representando o último modelo de vocação verdadeiramente esportiva que a Nissan mantinha na Europa. Além disso, a regulamentação deveria se tornar ainda mais rigorosa em 2026, reduzindo o limite legal para 68 decibéis, o que não deixava margem nem para cogitar uma versão adaptada. E aqui surge o primeiro detalhe que não se alinha totalmente à explicação oficial. O Japão, mercado onde o GT-R ainda estava sendo produzido, parou de aceitar pedidos para o modelo 2022 em maio daquele mesmo ano. No entanto, isso não ocorreu por falta de compradores. A própria Nissan explicou à imprensa que os pedidos já haviam atingido o volume de vendas projetado. Enquanto as regulamentações eliminavam o carro em grande parte do mundo, ele ainda mantinha uma lista de espera em seu país de origem. Nos Estados Unidos, o último grande mercado, o fim chegou em 2024, quando a Nissan confirmou a diversos veículos especializados do setor automotivo que o motivo era o endurecimento das normas de emissões previsto para 2025. Essa foi a mesma justificativa apresentada anos antes aos compradores da Austrália e da Europa. As encomendas foram encerradas com o modelo 2024 e o Japão seguiu o mesmo caminho em 28 de fevereiro de 2025, restando apenas alguns meses de produção para escoar as últimas unidades. O curioso é que enquanto o GT-R perdia espaço em um mercado após o outro, ele continuava vencendo corridas e quebrando recordes, como se ninguém tivesse lhe avisado que seu espaço no mundo estava acabando. Ele conquistou 5 títulos na categoria GT500 do campeonato japonês Super GT e venceu as 12 horas de Bathurst, na Austrália, em 2015, poucos meses antes de o modelo ser retirado das concessionárias do país. Depois, em 2016, num aeroporto dos Emirados Árabes Unidos, um GT-R especialmente preparado estabeleceu o recorde mundial do Guinness para o drift mais rápido, ultrapassando 300 km por hora. Enquanto concessionárias ao redor do mundo paravam de vendê-lo, o carro continuava acumulando troféus nas pistas, como se a burocracia e a velocidade operassem em linhas do tempo completamente diferentes.
A explicação oficial, aquela que a Nissan repetia em todos os comunicados à imprensa durante anos, era sempre a mesma: regulamentações de emissões, ruído e segurança, mercado após mercado. E isso é verdade. Cada uma dessas normas existia, com suas respectivas datas de vigência. No entanto, essa versão omite a pergunta mais desconfortável: por que a Nissan nunca encontrou uma maneira de adaptar um carro que gerava lucros há 18 anos e que, no Japão, ainda vendia com fila de espera? A resposta começa apenas alguns meses depois que o GT-R desapareceu dos Estados Unidos, quando, em novembro de 2024, a Nissan anunciou seu primeiro grande corte: a eliminação de 9.000 empregos. Por trás desse número, havia uma empresa que já não conseguia acompanhar o ritmo. Os lucros operacionais haviam despencado 90% em apenas 6 meses. A fábrica operava há muito tempo bem abaixo de sua capacidade real. E embora a Nissan tenha reagido reduzindo essa capacidade em 1/5, o rombo financeiro permaneceu. Um mês depois, a empresa iniciou negociações para uma fusão com a Honda, sua última grande esperança de sair do buraco. Mas as conversas fracassaram em 13 de fevereiro de 2025. Segundo a imprensa japonesa, o negócio não prosperou porque a Honda pretendia transformar a Nissan em uma mera subsidiária, dada a enorme disparidade de tamanho entre as duas marcas, algo que a Nissan se recusou a aceitar. Semanas mais tarde, o então presidente, Makoto Uchida, renunciou, a primeira baixa da crise, mas a sangria continuou. Em maio, as demissões haviam atingido 20.000 funcionários, e naquele mesmo mês, a Nissan registrou o maior prejuízo de sua história: quase os 5 bilhões de dólares em um único ano fiscal. O último GT-R saiu da linha de montagem da fábrica de Tochigi em agosto de 2025, 18 anos após sua estreia no Salão do Automóvel de Tóquio. Era uma versão Premium Edition T-Spec em um tom roxo quase preto, com rodas douradas. Seu destino não era uma vitrine da Nissan ou um museu da marca, mas sim a garagem de um cliente japonês comum que havia esperado sua vez em uma lista de espera. O então CEO, Ivan Espinosa, deixou uma coisa clara para os trabalhadores da fábrica: este não era um adeus definitivo ao nome GT-R, mas sim o fim de uma geração específica. A Nissan já havia confirmado que estava trabalhando em um sucessor, conhecido extraoficialmente como R36, embora ainda não tivesse decidido se seria híbrido ou totalmente elétrico. Segundo a própria marca, parte dessa indecisão depende da tecnologia de baterias de estado sólido estar pronta para produção, algo que a Nissan prevê para não antes de 2028. Em outras palavras, o sucessor do carro que se despediu silenciosamente em 2025 pode levar anos para chegar, com uma empresa que primeiro precisa provar que ainda está em atividade. Hoje, o GT-R R35 já é visto com a mesma nostalgia que seus antecessores, o Skyline GT-R, sentiram há 20 anos, e suas quase 48.000 unidades estão se valorizando no mercado de usados em diversos países, com colecionadores e oficinas especializadas dedicadas exclusivamente à sua manutenção. Para os 9 técnicos Takumi que por quase 2 décadas montaram à mão cada motor VR38D ETT, o fechamento da linha de produção de Tochigi não foi apenas o fim de um produto, foi o fim de um ofício muito específico, dentro de uma fábrica muito específica, que talvez nunca mais seja exatamente a mesma. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que as regulamentações mataram o Nissan GT-R, saiba que essa é apenas metade da história. A outra metade foi destruída por uma empresa que, quando mais precisava, não tinha mais recursos para salvá-lo. Se você gostou desta jornada pela verdadeira história do Godzilla, inscreva-se no Autoledger, porque toda semana revelamos a história completa por trás de mais um carro que o mundo descartou muito cedo.